Boa noite, igreja. Vamos colocar em pé e começar mais uma celebração essa noite. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Glória, força e poder. Honra, 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 glória, força e poder.
reina sobre a terra e céu, pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, pra sempre. Amém, igreja? Nós estamos na presença de um Deus incomparável, de um Deus poderoso. Então, que no nome de Jesus Cristo, amada igreja, nós estamos aqui para cultuar, para adorar, para bendizer esse nome sobre todo nome. Eu convido a amada igreja a orar. Nós vamos entrar no trono, no Santo dos Santos, com o nosso coração, que nós deixemos as nossas preocupações, as dúvidas, as tristezas, os medos lá fora, e vamos entrar, meus amados, com o nosso coração na presença do Pai. Feche os seus olhos, vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, a tua igreja, Pai, se faz presente aqui, ó Deus, com um só pensamento e um só coração, Pai, de te agradecer, de bendizer o teu santo nome, Pai, porque o Senhor é digno, é incomparável, o Senhor é santo, o Senhor é o Deus todo-poderoso, Pai, e o Senhor ama cada vida que aqui está, Pai. Nós declaramos, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor tenha livre acesso, ó Pai, para receber a nossa adoração, a adoração da tua igreja, Pai. Sonda, Senhor, os nossos corações. Tira, ó Deus, do nosso meio tudo aquilo que vem impedir, ó Deus, de nós nos entregarmos, ó Pai, numa verdadeira adoração a ti, Pai. Serão entoados louvores, Pai. Serão falado palavra aqui, Pai, vinda do teu coração, diretamente para o coração da tua igreja, Pai. Que no nome de Jesus Cristo o Senhor receba, Pai, a nossa adoração, o nosso louvor, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, reinar em nossas vidas, na nossa família, ó Pai. Ó Deus, essa semana que inicia, Senhor, que o Senhor venha reinar, ó Deus, em nossa mente, na nossa palavra, ó Deus. No nome de Jesus eu oro, Senhor. Igreja, vamos continuar louvando? Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, Rei da glória, grande Rei dos reis. Treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto, Rei da glória, grande Rei dos reis. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida. Estou liberto em ti. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Traz a ordem em meio ao caos, dota o órfão, livra do mal. Rei da glória, o Rei da glória, governa o mundo.
Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte. Que tremenda graça! Ó, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida. Estou liberto em ti. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Amém. Essa graça que nos alcançou a ponto de nós o chamarmos de Rei de tudo o que nós temos, Senhor da nossa vida, e a Ele que nós vamos responder essa graça que nos alcançou. Ele é o Rei não só das nossas atitudes diárias, de alguns pontos da nossa vida, Ele é Rei de todo o nosso coração. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. 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 Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh. 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 Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais.
Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, tu és bom, bom. Amém, igreja? Podem assentar. Vou compartilhar com meus amados. A gente teve uma semana muito proveitosa, uma semana onde a gente nos reunimos na quarta, na sexta, e a gente aprende muita coisa. Quão importante, meus amados, a igreja está unida, né? Como é bom a gente estar junto, a gente estar compartilhando da palavra, como é maravilhoso. A gente cresce, a gente aprende e a gente fica feliz. Por quê? Porque a gente sabe que está agradando o Pai, amém? A gente sabe que a gente poderia estar em qualquer outro lugar, né? A gente poderia, mas somos privilegiados por quê? Porque escolhemos estar aqui. É o melhor lugar que a gente poderia estar. E o que eu acho assim, o que eu tenho certeza de muito importante, é que quando você pega a palavra do Senhor, que você lê, que você medita, ela como se ela exprimisse você, como você entrasse é como ela te confronta. E eu vou compartilhar com meus queridos o seguinte, lá em Efésios 4, 29, eu vi essa semana, Efésios 4, 29, diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Um pequeno, grande instrumento. Vou falar de um pequeno, grande instrumento. É tão difícil a gente controlar. É praticamente impossível a gente controlar. Deus nos deu, assim, o domínio, o controle sobre aves do campo, sobre as plantas, sobre os animais, sobre muita coisa, Norma. Mas a língua, esse órgão tão pequeno, mas que muitas das vezes torna tão fatal, tão cruel. E nós, como os irmãos, como cristãos, a palavra de Deus diz que nós devemos tirar da nossa boca tudo que for bom para a edificação do outro. Muitas das vezes, começar em mim, não consigo controlar a fala, o momento
do desespero. E o Senhor, Ele nos diz aqui, na palavra dEle, em Efésios 4, 29, que é possível a gente pensar muito, estar ligado na fonte, na videira da vida, para que a gente procure controlar a nossa língua. Eu vou compartilhar aqui, ó. A língua, ela é poderosa. Mesmo sendo um pequeno órgão do seu corpo, ela governa toda a sua vida. Se você conseguir domar a sua língua, dominará todo o seu corpo. Mas esse pequeno órgão, ele é indomável. Você doma as aves do céu, os peixes do mar, os animais do campo, mas não consegue dominar a sua própria língua. A língua dá vida e também mata. É remédio e também veneno. A língua tem o poder de dirigir e destruir e de deleitar. É como um freio de um cavalo, é como o leme de um navio. Sua língua pode levar você para as alturas da vida abundante ou para as profundezas da morte amarga. A língua pode ser veneno de morte ou medicina de vida. A língua, ela pode ser uma árvore frutífera e uma fonte que dá prazer. Como eu tenho usado a minha língua? Como você tem usado a sua língua? A Bíblia diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente o que for boa para edificação. E assim transmita graça aos que ouvem. Devemos falar a verdade em amor. E devemos praticar o amor sem omitir a verdade. Nós falamos sobre isso na sexta-feira, né, Glória? Falar do amor sem omitir a verdade. Nós devemos, né, amar, mas falar sem omitir a verdade. Porque a moda hoje tudo é amor, tudo pode. E, na verdade, na palavra, o Senhor nos ensina o que nós devemos viver e como devemos viver, meus irmãos. E, nesse momento, a gente vai entregar para o Senhor os dízimos e oferta, tudo aquilo que Ele tem nos dado como um compromisso com Ele, com amor. E sabendo que sem Ele, nenhum de nós estaríamos aqui. E o povo tem uma mania de dizer assim, é de graça, não presta, não serve. Mas nós temos a graça do Senhor e recebemos de graça, não por obras, nem por nenhum mérito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para pagar o preço que eu e você jamais vamos pagar, meus irmãos. Então, vamos na fé, com amor, com dedicação, com empenho. Vestir a camisa, né, vamos dizer assim, do cristianismo. E ter orgulho de ser filho do Deus vivo. Amém? Deus abençoe. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai as mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além
coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração, não sem vergonha, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, As crianças vão hoje conhecer mais uma história da Bíblia. Igreja, vamos abrir na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, capítulo 12.
Eu fui conferir para ver se dessa vez eu acerto. É antes de Tiago, depois de Filemão. 1, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. Depois Tiago, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Vamos orar. Deus, fale conosco, fale aos nossos corações nessa noite. Assim como está escrito aqui na Tua palavra, que nós recebamos essa paternidade que vem do Senhor. É assim que nós oramos. Nos ajude, que Teu Espírito Santo nos oriente. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Nós estamos no mês da família. Semana passada nós falamos um pouco, nós meditamos um pouco a respeito da figura materna, até por ter sido o Dia das Mães. E hoje nós vamos meditar, refletir um pouco a respeito da figura paterna. Se semana passada nós falamos sobre Eunice, hoje nós vamos falar do próprio Deus. Do próprio Deus Pai. Nós temos um hábito, e quem assiste ou assistiu, e eu já estou dedurando aqui que eu sou desses que assiste ainda, o seriado Chaves vai saber que um dos personagens adora evitar a fadiga. E nós compartilhamos deste hábito. Nós gostamos de evitar a fadiga. A nossa mente, quase sempre, ou na maioria esmagadora das vezes, vai decidir, vai fazer uma escolha, quando precisa fazer uma escolha, com base no mais fácil, no mais simples, vai evitar a fadiga, vai buscar evitar constrangimentos, vai se desviar de gatilhos inconvenientes. Nós temos este hábito, nós temos esse padrão, esse comportamento de evitarmos o que nos causa canseira, dor. Não sei se vocês são daquelas pessoas que quando pede ajuda para alguém e a pessoa fala mais de 4 passos, aí você já se cansa, já se perde todo. Não, deixa, é muito para minha cabeça. A gente tende a evitar esse desgaste. Olha, hoje, com o advento do Waze, do GPS, a gente sabe onde chegar. Mas antigamente, a gente chegava na cidade que a gente precisava chegar, e aí abaixava o vidro, diminuía o volume do som e perguntava para alguém que a gente julgava morar lá. Você sabe chegar em tal lugar? E a pessoa ia dando dicas. E quando a dica ia ficando muito cansativa, muito difícil, a gente decorava as 2 primeiras esquinas e na outra terceira a gente perguntava para mais alguém. Nós temos esse padrão de evitar o que nos desgasta. O nosso cérebro é meio cansado. E Deus se preocupa com isso. Deus se preocupa com esse nosso comportamento de nós sempre evitarmos o pior ou o inconveniente. Nós temos algumas situações que nós evitamos ao máximo. Na época, o contexto dessa carta de Hebreus
Era um contexto em que hebreus, ou seja, judeus, que seguiam a tradição judaica, eles haviam recebido a mensagem de Jesus, estavam seguindo os seus seguidores, estavam meditando na doutrina dos apóstolos, mas eles, a todo momento, eram convidados a retornar para a tradição judaica, para a tradição, como nós falamos alguns domingos, não aquela tradição que remetia, que dava testemunho de Jesus, mas aquela tradição que tinha fim em si mesma. E eles eram convidados, bombardeados a todo momento. E a gente pode imaginar que aquele momento, e não só aquele momento, mas aquele território, era um território em que a maioria esmagadora seguia essa tradição judaica. Era visível. Você se sentia um estrangeiro se você comesse uma carne de porco. A ponto de o apóstolo Pedro ter ficado constrangido, quando neste território, neste mesmo contexto, ele é pego fora dessa tradição. O próprio apóstolo Pedro. E a nossa mente, por comportamento, por padrão, tende a evitar esses inconvenientes. E alguns desses irmãos, vindos do judaísmo e inseridos na igreja, eles estavam começando a hesitar. Espera, eu acho que eu não tenho capacidade, eu não vou conseguir me desvencilhar totalmente dessa tradição. Eu preciso ou incluí-la nessa minha jornada, ou então eu estou vendo a hora de voltar às velhas tradições. Aquilo que eu já ouço desde criança, aquilo que eu vejo todos os dias, aquilo que as pessoas vivem de forma tão natural, eu acho que vai ser natural para mim, eu vou voltar. Porque nós, todos os dias, quando vamos comprar alguma coisa, chegamos em um vendedor, em alguma loja, e a gente sempre se depara com essa linha de argumento. Olha, todo mundo está comprando, venha ser mais um, porque está sendo um sucesso de vendas, porque muitas pessoas estão atrás, está tendo muita procura. A gente tem medo, o nosso cérebro evita a rejeição, a gente tem medo de ficar para trás, a gente tem medo de perder aquilo que está todo mundo aproveitando, a gente tem medo de ser marginalizado, excluído, a gente tem medo de, nesse contexto aqui, todo mundo está seguindo uma tradição e nós estarmos ficando para trás. Nós sabemos que nesse contexto aqui, muito provavelmente ainda antes da queda de Jerusalém, mas já no começo da perseguição aos cristãos, não era agradável seguir a Cristo. Então, esses hebreus convertidos ao cristianismo já estavam enfrentando essa decisão. A mente deles já estava dividida. Será que eu continuo seguindo os ensinamentos desse que dizem ser o Messias? Ou será que eu volto a tudo aquilo que eu aprendi desde criança e que eu vejo ainda todos os dias? E todas as pessoas estão seguindo da forma mais natural e está tudo na mais absoluta normalidade. O que eu faço da vida? Algumas pessoas estavam inserindo elementos judeus no cristianismo. Algumas pessoas estavam abandonando o cristianismo. A gente tem o relato de todas essas situações nos 11 primeiros capítulos dessa carta. Por quê? Porque nós evitamos a rejeição, nós temos medo de não sermos validados. Nos dias de hoje, esse medo está muito mais escancarado, porque as pessoas, elas estão se aprofundando cada vez mais nas suas tribos, nos seus nichos, porque elas ficam cada vez mais reféns da aprovação daquele grupo. Então, se eu tenho uma identificação com 10 pessoas, eu vou emprestar, em alguns momentos, vai estar sequestrada a minha consciência a aprovação daquele grupo. Eu vou fazer de tudo para agradar aquele grupo, porque eu não quero ser afastado daquele grupo. Eu não quero ter o desprazer de abrir a minha rede social e ver que aqueles outros 9 fizeram um evento sem mim. Eu não quero, na rodinha dos 10, ser zombado por algo que eu penso diferente deles. Eu não quero, por exemplo, que algo que eles falam que vai acontecer com quem fizer tal coisa, para quem não fizer tal coisa, acontecer comigo porque eu não fiz. Olha, você não pode fazer tal coisa, porque se você fizer isso, vai acontecer algo terrível para você. E você fica com medo, mesmo não acreditando naquilo, de não fazer, porque você quer a aprovação daquele grupo, não necessariamente o que é bom para você.
A gente vê o aumento escalonado de relacionamentos abusivos, porque a pessoa busca a aprovação do outro. Nós compartilhamos com o mesmo medo desses hebreus. Nós estamos na mesma situação de quando nós temos dois caminhos a seguir, a gente fica tensionado a escolher aquele que vai nos evitar o maior número de constrangimento possível. Mas Deus se preocupa com isso. Deus se preocupa com esse medo de certa forma descomunal que nós temos, de ficarmos para trás, de não sermos populares, de andarmos contra a multidão, de nadarmos contra a maré. Deus se preocupa. E Ele se preocupa de forma que é um livro do qual eu tenho muita simpatia, a Carta aos Hebreus. Porque Deus, Ele percebe que aquelas pessoas estão se sentindo sozinhas. A minha família toda continua seguindo a tradição judaica, só eu não estou mais seguindo completamente todos esses hábitos, eu estou me sentindo sozinho. Deus, Ele, através desse escritor, Ele traz a memória daquele povo, e para nós hoje, que estamos em situação parecida, talvez no emprego, a gente está diante de uma decisão que pode acabar com a nossa popularidade, que pode encerrar a nossa credibilidade, na família, que pode desmontar uma aparente paz, que pode nos marginalizar na sociedade. Deus, Ele se demora em explicar o motivo de ter nos dado os seus mandamentos. Ele começa explicando passo a passo a tradição judaica e como os ensinamentos revelados em Jesus são maiores, são mais confiáveis, são mais estáveis, são mais firmes do que aquela tradição. Eu acho lindo o começo da carta aos Hebreus, que havendo outrora Deus falado aos nossos pais de muitas formas pelos profetas, pela tradição judaica, agora Ele falou de forma definitiva através do seu Filho. Então, ao longo da carta, Deus vai mostrando para aquele povo por que Ele sugeriu este outro caminho, por que a sua revelação teve essa outra direção, por que aquilo que eles haviam aprendido até então se tornara insuficiente, apesar de válido, insuficiente. Deus, Ele vai mostrando, Ele vai explicando como um pai. Sabe por quê, filho, eu pedi para você fazer isso? Por isso. Porque tem uma coisa, irmãos, a gente não gosta de sofrer, mas quando a gente sofre sem explicação é pior ainda. É pior ainda. A gente quando, olha, eu preciso fazer isso, então eu vou me preparar para esse sofrimento, eu vou tomar uma injeção, a gente sabe por que vai tomar injeção, é para melhorar, é uma vacina, então eu aguento aquele sofrimento porque eu sei a justificativa daquele sofrimento, é uma coisa. Agora, quando a gente vê que não tem explicação nenhuma o que a gente está vivendo, é desesperador. É desesperador. E Deus, Ele explica. Ele explica. Sabe por que você está sendo marginalizado? É porque você está seguindo isso, que tem uma explicação. Da próxima vez que você estiver diante de uma situação em que você precisa escolher os meus ensinamentos, ou aquilo que as outras pessoas fazem no automático, porque sim, saiba por que você pode escolher os meus caminhos. Saiba por que você pode se apegar ao que o meu filho falou. Saiba por que o sacrifício de Jesus é maior do que o sacrifício dos profetas, que você acreditava até então. Que coisa linda. Deus, o Todo-Poderoso, Ele se preocupa com os nossos medos, a ponto de explicar. Olha, eu preciso que você passe por um inconveniente, mas eu vou explicar o porquê. Você não vai ficar desamparado. E no capítulo que antecede esse 12, ele nos ensina, ele traz à nossa memória também, que nós não estamos sozinhos. Porque a gente se depara com essa aprovação social. Opa, tem muita gente seguindo a mesma coisa e eu estou do lado menor. Eu sou a minoria entre aqueles que eu vejo, entre aqueles que eu encontro. Tem muito mais gente se corrompendo, tem muito mais gente se aproveitando, tem muito mais gente buscando brecha
para explorar o outro? Por que eu não? Tem muito mais gente pensando apenas em si. Tem muito mais gente fazendo do seu jeito. Por que não eu? Por que eu vou ser um dos únicos? E aí Deus fala, não, você não é único. E aí, muitas pessoas, inclusive algumas bíblias, está o subtítulo, né? Os heróis da fé. Uma categoria de super santos que aguentaram tudo aquilo que Deus havia preparado para eles. E amém, o que eles realizaram foram coisas grandiosas. Mas Deus, Ele quis mostrar, elencando um por um, aqueles que seguiram os seus mandamentos, que seguiram primeiramente a sua revelação e não apenas a tradição, o que eles fizeram. É como se Ele falasse assim, ó, pela fé em mim, porque eles sabiam o que estavam fazendo, eles realizaram obras grandiosas. O capítulo começa, pela fé, pela fé, pela fé. Porque independente, ou mesmo com os sofrimentos que eles iriam passar, eles escolheram a fé. Eles escolheram não a aprovação social. Eles não escolheram a popularidade. Eles não escolheram aquilo que estava dando certo. Eles escolheram os meus mandamentos. Nós temos hoje um convite à impunidade. A gente vê pessoas fazendo coisas das piores magnitudes, se dando bem. E vamos falar que, de certa forma, nós temos algo dentro de nós neste sentido. A gente aprende, a gente compra um carro, vê o manual, a gente está na escola, a gente aprende os processos, mas tem horas que a gente não tem paciência para essas etapas, a gente faz do nosso jeito. Sabe aquela atriz de televisão que falou assim, eu vou pegar o microfone porque eu não tenho paciência com quem está começando? Diversas vezes nós estamos nessa situação. Não. Aqui pode deixar comigo, Deus, porque eu estou vendo aquela pessoa ali, está fazendo daquela forma e está dando certo. Eu fiz do meu jeito em diversas vezes e deu certo. Então eu não quero fazer o que você está falando que é certo. Deixa eu continuar fazendo aquilo que está dando certo. E Deus, Ele fala, olha, não se sintam sozinhos, porque muito mais gente não fez o que estava dando certo, fez o certo. Por causa da fé, eles fizeram o que fizeram. Irmãos, e o Ricardo, ele vai assistir, ele vai falar assim, tá vendo, eu imitei direitinho, Daniel. É fantástico, José, depois da morte. José, ele deu ordens depois da morte. Se vocês verem no capítulo 11, está falando que pela fé, José deu ordem aos seus ossos. José morreu no Egito, mas ele falou assim, o meu pai prometeu que eu não herdaria essa terra. A minha promessa não acaba com a minha morte. O que Deus me prometeu vai além dessa tradição aqui. Levem os meus ossos para Canaã, porque Deus, o meu pai, me prometeu. Ele não pensou no que estava dando certo. Ele acreditou nos parâmetros do pai dele, o que é o certo. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Nós não estamos sozinhos. E aí ele começa esse capítulo. Portanto, visto que nós estamos cercados de tão grande nuvem de testemunhas, visto que agora você percebeu, Daniel, que você não é mais minoria, agora eu vou corrigir a sua rota. Eu vou mostrar para você que você continuar agindo do jeito que você está agindo, está errado. Eu vou mostrar que entendendo o seu medo, você pode muito mais do que continuar essa sua busca solitária de aprovação social. Eu vou mostrar que você tem muito mais capacidade do que ficar mendigando a validação de pessoas que você julgou que são mais importantes do que eu. Eu vou mostrar como você pode muito mais, fazendo o certo, saindo disso, desse risco, de que está dando certo, até quando a gente não sabe. A partir disso, Daniel, agora senta aqui, que eu vou te ensinar. Agora eu vou te corrigir. Muitas pessoas falam que o sofrimento do capítulo 11, que é a correção de Deus. Não.
Não. A correção aqui, ele inclusive está pegando emprestado de Provérbios 3. Provérbios 3 fala exatamente esse texto. Deus corrige a quem ama, castiga a quem aceita a paternidade de Deus. A gente vê as pessoas lá fora se dando tão bem, agindo de forma tão estranha, aquilo que a gente ouve todo domingo, aquilo que a gente medita na Bíblia, todo dia de manhã a gente está lendo um capítulo da Bíblia e a gente vê coisas tão diferentes do que está acontecendo no mundo, e a gente pensa assim, tem alguma coisa errada. Eu acho que eu vou fazer igual aquele. Deus é todo poderoso, Deus é Senhor, mas eu vou fazer do meu jeito. E esse texto, ele mostra Deus falando assim, mas é com você que eu me preocupo. Mas é com você que eu me preocupo. A forma com que Deus manifesta o seu amor, não é dando tudo que a pessoa corre atrás, de forma desenfreada, de forma inconsequente, de forma irresponsável. Deus não mostra que Ele é Pai dando milhões na conta de alguém. Ele mostra que Ele é Pai quando Ele corrige alguém, quando Ele aconselha alguém, quando Ele muda a rota de alguém. Deus é Pai quando Ele transforma a vida de alguém. Aqueles outros, eles estão agindo por eles mesmos. O próprio Jesus, por diversas vezes, ele de forma quase que irônica, ele fala, ué, você ainda quer tesouro no céu? Tudo que você quer, você tem aqui na terra. Fique com a riqueza da terra. Você quer ainda a aprovação de Deus? Você já tem a aprovação de todos os reis. As nações te bajulam. Por que você ainda quer a aprovação de alguém que você não tem o mínimo de interesse em saber? Deus prova o seu amor quando Ele nos corrige. A forma com que nós, inclusive, mostramos que nós amamos alguém, em certas situações, não é aprovando a atitude de alguém, é corrigindo. E Deus faz isso. Ele, inclusive, nos versículos seguintes, ele usa essa mesma analogia. Ora, os pais aqui da terra fazem exatamente a mesma coisa. Mostram o amor deles aos filhos, corrigindo os filhos. E, inclusive, usa assim a expressão, por um tempo. Quanto mais eu, que sou Deus, que estou garantindo a vida eterna para vocês. É interessante a gente notar que entre os 10 mandamentos, há um mandamento de honrar pai e mãe, para que se prolonguem os nossos dias na terra. Nós honrarmos o nosso pai, nós honrando o nosso pai no céu, nós garantimos dias na eternidade. Se é muito válido nós honrarmos o nosso pai aqui na terra, para que os nossos dias sejam melhores aqui na terra, Deus nos convida, neste texto, a honrarmos este Pai, o Pai eterno, que nos garante dias sem fim. Dias sem fim. Ele nos garante a eternidade. Aqueles que aceitam a sua paternidade. Irmãos, o Evangelho, eu vou dizer algo absurdo aqui, mas o Evangelho é um convite a nós nos frustrarmos. É a nós decidirmos algo que depois nós vamos ficar remoendo. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo que eu queria? Por que eu não fiz aquilo que eu queria? E Deus fala assim, porque eu te corrigi. Porque você fez o certo. Parabéns. Você está pensando aí porque eu sei que era a sua vontade, mas você fez a minha. O convite da paternidade de Deus é este, de nós recalcularmos a rota, de nós não nos aprofundarmos na nossa vontade, de fazermos apenas aquilo que a gente quer, de ouvirmos opiniões que apenas concordam com aquilo que a gente pensa, de nos enfiarmos em tribos que apenas validam a nossa opinião, que podem se tornar as mais bizarras. Nós estamos percebendo, irmãos, o que é pessoa agindo sem repreensão. Nós estamos vendo a que ponto as pessoas chegam quando não recebem um freio. Nós estamos vendo hoje. E o Evangelho é exatamente o oposto, é um convite a nós anularmos a nossa vontade. Aliás, alinharmos as nossas vontades à vontade dele. Venha, Daniel, aceite, receba a minha paternidade.
Você vai sofrer, mas você vai saber por quê. Mais do que isso, você vai ficar, Daniel, inclusive como Jesus está escrito aqui, alegre. Porque toda vergonha que você vai passar aqui não vai ser comparável à alegria de você saber por que está sofrendo. Esses inconvenientes que você vai passar, Daniel, eles têm um motivo. E esses motivos vão te deixar alegres a ponto de fazer como Jesus. Ignorar a rejeição possível, a frustração que você vai sentir por não ter feito a sua vontade, aquele arrependimento de não ter se dado bem na escolha que você fez. Nossa, essa minha escolha fez eu perder 100 mil reais. Mas o motivo pelo qual você fez essa escolha vai te deixar tão alegre que não vai ser nada perto dessa alegria. O convite essa noite é para que a gente aceite essa paternidade. A paternidade não que aplaude tudo que a gente faz, como um pai distante, inconsequente, que não tem compromisso nenhum com aquele filho, mas aquele pai que ama tanto, que quer colocar na sua rota. Se você chegar em casa, você vai ver que os versículos seguintes falam assim, que é do interesse. Deus quer que a gente se assemelhe a Ele na santidade. Na santidade. Que a gente encontre essa paternidade, que quer nos tornar santo como Ele, como Deus Pai é. Como Deus Pai expressou de forma clara, visível em seu Filho aqui na terra, santo, como diz o texto, e que a gente se torne cada vez mais parecido com Ele. A gente vai perder muito, irmão. Se você achou que ia receber uma notícia boa, que você vai ganhar alguma coisa aqui, eu lamento frustrar. A gente vai perder muito. Mas Deus essa noite está mostrando que o que a gente pode perder, pode. E eu não estou negando que você pode amanhã ganhar muito dinheiro, que você pode realizar os seus sonhos. Mas que se você perder, não se compara a tudo que nós já ganhamos, recebendo essa paternidade. Jesus morreu. Mas diz o texto que Ele alegremente suportou toda essa vergonha, porque o que estava preparado para Ele era muito maior do que o que Ele viveu aqui. E essa promessa não ficou apenas em Jesus. Essa promessa se estende a cada um de nós. O que nós temos preparado já, garantido, é muito maior do que essa busca desenfreada e solitária por validação social. Do que esse desespero que em meio à multidão nos faz nos sentir solitários, sozinhos. Deus nos deu um senso de família. Olha como você está rodeado por uma nuvem tão grande de testemunhas. Você não está sozinho. Você agora tem uma comunidade para compartilhar essa frustração. Olha, eu fiz algo que eu estou remoendo até agora, porque Deus pensa exatamente o contrário. E você vai encontrar pessoas que vão falar a mesma coisa. Você está comigo, você está no caminho certo, porque hoje eu também fiz isso. Olha, essa semana eu passei por algo que me fez perder muita coisa, e você vai encontrar irmãos, uma nuvem de testemunha que vai falar exatamente o mesmo. Olha, eu perdi essa semana uma chance, mas que por meios escusos eu preferi deixar passar. E essa fraternidade, que vai desde essa galeria de heróis da fé, até cada um que está aqui essa noite, é a mensagem clara de Deus para essa geração, de que quem faz isso está no caminho certo. Pode não estar dando certo para o que nós achamos, mas nós estamos no caminho certo, no caminho da santidade, no caminho da vida eterna, no caminho que nós estamos correndo, deixando para trás tudo que nos embaraça, todo o pecado, tudo aquilo que nos impede de completarmos essa corrida. Irmão, não fique desesperado na próxima situação que você tiver que decidir. Já existe um caminho, já existe um parâmetro, já existe orientação suficiente para você decidir. Tenha segurança, tenha confiança de que se você seguir os mandamentos de Deus, você estará no caminho certo. Mesmo que você ache que não deu certo para você, Deus estará aplaudindo, porque você está no caminho certo. Que a gente se apegue a essa verdade. Que a gente confie que o que a gente faz aqui
é se apegar ao caminho certo. E que pela fé a gente faça coisas extraordinárias. Que pela fé, por esta fé, a gente faça coisas que vão inspirar muitas outras gerações, assim como esses heróis da fé nos inspiram hoje, e inspiraram muitos outros até hoje. Que pela fé e por essa fé, a gente ignore a vergonha, que a gente passe por esses medos que a nossa mente implanta na nossa cabeça, esperando aquilo que já nos foi prometido e garantido, a vida eterna. Irmãos, vamos cantar mais uma vez, ainda sentados. Isso que nós cantamos agora há pouco, de que tudo aquilo que a gente recebe é pouco aquilo que a gente devolve. Tudo aquilo que Deus já nos garantiu, o que nós devolvemos para Ele é da própria mão dEle. Não há nada de novo que nós possamos fazer, não há nada maior do que Ele já nos deu que nós possamos dar para Ele. E que isso alimente a nossa esperança de amanhã, diante de uma decisão moral, limite, nos faça lembrar: há algo maior esperando por mim. Eu vou fazer o certo. Eu estarei no caminho certo. Eu vou agir pela fé. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração, não sem vergonha, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante esta canção,
pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Deus, que a gente nessa noite encontre essa paternidade acolhedora que recebe os nossos medos, mas não para provar, e sim para corrigir e nos transformar. Que a gente agora se renda a Ti, que a gente coloque o nosso coração à disposição dessa correção, que é a prova de que o Senhor nos ama, que nós possamos a cada dia nos colocar à disposição nessa jornada rumo à santidade, a nos parecermos com o Teu Filho, que a gente aceite a repreensão, que a gente mude a nossa rota sempre que necessário, com base no Senhor, que os Seus mandamentos, como já o Senhor nos disse, seja lâmpada para os nossos pés, guie os nossos caminhos, para que nós nos encontremos com tudo aquilo que o Senhor já nos preparou para a eternidade. Essa é a nossa oração de entrega, de rendição, de nos colocar à disposição, de aceitar mais uma vez essa paternidade, porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o Pai nosso, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor receba essa oração sincera em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, antes de encerrar, domingo que vem, às 17 horas, 5 horas da tarde, nós teremos o nosso Café da Família, para encerrar o mês da família. Nós falamos sobre a mãe, sobre o pai, vamos continuar falando domingo que vem sobre família. Nós estamos falando sobre família nos nossos encontros, sextas-feiras, estamos orando pelas nossas famílias e nós vamos encerrar o nosso mês da família domingo que vem, às 17 horas, para nos confraternizarmos em também família. Domingo que vem, às 17 horas, nós estaremos aqui. Quarta-feira, nosso estudo sobre o Apocalipse, às 20 horas. Nos encontramos domingo que vem, às 17 horas, horário diferente do convencional, para nos celebrarmos como família e depois para agradecermos o que o Senhor faz nas nossas famílias e em família. Essa família que segue os preceitos do Senhor. Nós estamos encerrados em nome de Jesus.